Tá no ar mais um podcast do Conexão Benão com podcasts franquias do meu amigo Jax Greenberg, um palestrante de primeira e o maior vendedor do Brasil, né, Jax? Ensina todo mundo, já me ensinou bastante coisa, eu sempre falo que ele é meu mentor, guru, tenho uma honra de dividir o palco aqui com o Jax, mas deixa eu falar, esse Conexão Benão e podcast franquias é da edição especial de franchising desse livro aqui que eu e o Jax coordenamos, que é um livro, Histórias Reais de Franqueados de Sucesso, e ele é um livro vira-vira. Olha o que eu vou fazer. E aqui tem as histórias das franquias de sucesso, todos os segredos por trás das franquias de sucesso, e hoje, um dia especial, porque a gente tem um franqueador e o seu franqueado, e a gente já sabe aí de bastidores algumas histórias muito boas que eles vão contar. Aqui, na página 63 tem o capítulo do Nassim Khatri da Pintamundi, e aqui do Henry, deixa eu ver na minha colinha, no número 43, página 43, vocês abrem aqui, vai ter a foto do Henry lá, todo bonitão, também contando a história real de como é ser dono de uma franquia. E para falar para vocês uma coisa muito bacana, que nós temos um oferecimento da DMC Music Branding, é uma rádio indoor, gente. Você que está aí na sua loja, deixando a rádio, qualquer rádio que seja, Transamérica, 89, qualquer uma dessas rádios, daí o que acontece? Vai ter anúncio do teu concorrente, então não faz isso. Usa uma rádio profissional que vai ver o seu tipo de negócio, que vai fazer o seu music branding, ela vai fazer a marca musical da sua loja, da sua rede, e daí vai tocar as músicas que tem a ver com o teu público, e spot comercial é só da tua marca. Então, obrigado, galera aí da DMC. Jax, e aí, animado hoje, com esse pessoal bacana aí da Pintamundi que tá com a gente? Opa, show de bola, né, Beno? E a Pintamundi, para mim, é uma rede especial, né? Tem uma história com eles aí, e onde que eu pude atuar dentro da rede, então eu conheci muito bem o Nassim, o Henry Safra, né? Na verdade, eu conheci antes do Henry, na verdade, eu adquiri a loja, quando ele ainda trabalhava na franqueadora, que ele vai contar daqui a pouco aqui essa história, mas o que mais me surpreendeu, eu como palestrante, Beno, é o Henry se transformar num grande especialista em um dos temas mais contratados no ramo de palestras hoje em dia, e que ele vai contar aqui para nós. Então, é muito legal. E também quero agradecer aí, como o Beno já falou, a DMC, por apoiar esses episódios especiais aqui nossos sobre o livro, e que não para por aqui. Já tem episódios anteriores e tem episódios que ainda virão depois desse, então fique ligado, se você é do franchise, não pode perder, que cada episódio uma nova história. E para começar, Beno, o Henry, ele é uma pessoa com essa carinha de jovem, né? Casado recentemente e pesado já aqui, com uma experiência profissional, e tem uma franquia de sucesso dentro da rede. É uma das franquias, assim, Brasil, com os maiores faturamento. E tudo isso tem muito a ver com a gestão, da forma como ele aplica o que ele acredita dentro do seu negócio, com o time que ele comanda. Então, eu gostaria de começar com o Henry, contando um pouco da sua trajetória, que faz parte do capítulo do livro, né? Ele traz isso no livro. Então, de uma forma resumida, Henry, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e conta um pouco da sua história. Legal. Obrigado, Jax. Obrigado, Beno. Assim, também uma honra aí estar compartilhando aí com você esse momento. Bom, para me apresentar, eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer, como venho também fazendo palestras no ramo de bem-estar e felicidade, e no meu capítulo eu consigo trazer toda a minha trajetória até chegar numa boa gestão com uma loja que funciona, que dá resultado. Então, foi uma longa trajetória, e a verdade é que eu estou só no começo, né? Então, a gente sabe que são muitos desafios, mas me apresentando, eu tenho 31 anos. Antes de falar da minha formação acadêmica, profissional, eu gosto de fazer a nossa primeira formação, né? Que é na nossa infância, quando a gente é criado pelos nossos pais, pela nossa família,
e eu tive a sorte de ter grande parte dos meus finais de semana na praia, brincando com a família, com os amigos, me jogando na areia. E eu gosto de começar contando isso porque a minha primeira formação mesmo foi ser goleiro de futebol. Eu, dos 7 aos 14 anos, eu fui goleiro. E eu gosto de falar isso porque eu lembro com 8 anos, foi o primeiro flash que eu tenho de assinar a ficha de capitão do Campeonato Paulista que eu jogava com 8 anos. E para mim isso me marcou muito, porque eu percebi que já fazia parte de mim ter aquela responsabilidade de ser liderança, de ser um exemplo. E eu lembro desde os meus 8 anos de assinar e isso me levar para até onde eu estou agora. Então, essa é a minha primeira formação como goleiro, eu brinco. Depois dos meus 15 até os meus 21 anos, é uma outra formação muito importante, não acadêmica, que é no meu trabalho voluntário. Eu fiz parte de um movimento de jovem para jovem que usa a educação não formal para educar as pessoas. Então, a partir de atividades lúdicas, eu aprendi a ser um jovem crítico e analítico perante a sociedade, analisar valores, entender minhas crenças, meus comportamentos e a me conhecer. Tudo isso de uma forma lúdica, num momento ali colegial, faculdade, e em paralelo eu tinha esse trabalho voluntário que me formou como pessoa, me encantou como educador, que também é uma bagagem que eu tenho agora. Então essa é minha segunda formação que eu gosto de falar. E aí, falando da parte mais prática aí, eu me formei em administração pela SPM, SPM que tem uma ênfase muito forte em marketing, né? E aí, como conclusão do curso, né? Vou tentar não me estender muito, que eu até me preparei, porque dá para se apresentar em 5, 10, 15, qualquer coisa me corta, por favor. Mas eu estou falando do meu TCC, né? Que é o trabalho de conclusão de curso. Eu sempre fui aquela pessoa que gostava de trabalho em grupo, mas chega no final da faculdade, é tanto trabalho, eu vou falar, não, eu vou fazer por conta, porque eu quero fazer um negócio que seja relevante e eu quero fazer do começo ao fim. Então eu escolhi um tema que é um índice de felicidade, né, que é o FIB. No meu capítulo eu falo um pouquinho mais dele, que é um índice de felicidade interna bruta, que foi criado no Butão, há mais de 50 anos atrás, quando o rei questionou que o que importava para o país não era o PIB, né, a renda do país, a produção do país, mas sim a felicidade da população. E aí eu fiz toda uma análise a partir disso, entre renda e felicidade, e me formou também de uma forma muito boa para, enfim, agora acho que o Nassim pode contar mais da minha trajetória, da trajetória da Pintamundi, mas eu, depois da faculdade, entrei na Pintamundi, entre outras experiências profissionais em multinacional, em empresa de shopping, na BR Malls. Entrei na Pintamundi, na época recém-formado mesmo, e participei aí de toda a formatação junto com o Nassim, que no livro eu esclareço e agradeço muito a autonomia que eu tive para testar, para implementar, para errar, para literalmente, com muita energia e muito gás, iniciar esse processo de expansão da rede, que em 2019 aí a gente teve aí o primeiro boom, antes da pandemia ainda, e aí eu literalmente, com a equipe crescendo, aquela loucura de expansão de franquia que todo mundo já sabe, mas de uma forma muito positiva, fiz parte dessa expansão até 2021 e chegou uma hora que eu falei, bom, cara, já eu ensinei, eu falo ensinei entre aspas, porque se aprende muito com os franqueados, com os empresários que vêm de outros ramos. Falei, bom, agora eu ensinei gente que tem muito mais experiência que eu, que tem muito mais bagagem do que eu, tem muito mais vivência, eu acho que eu tenho capacidade de ter minha loja, de adquirir minha loja, então o Nassim me deu essa possibilidade na loja no meu bairro, que é muito bom, a gente sabe que no mercado de franquia, quando você conhece a região, isso tem uma relevância muito, muito grande. E aí, em 2021, eu adquiri uma franquia, que era uma loja própria na época do Nassim, e aí eu conto no meu capítulo, eu vou finalizar por aqui, mas eu vi que, eu uso até a analogia que no manual e na teoria era tudo lindo, maravilhoso, mas na prática a gente vê que os desafios são muito mais complexos e mais completos, e é isso que eu trabalho no meu capítulo, mas acho que fica aí uma boa apresentação para a gente poder bater mais um papo sobre isso.
Puta, demais, muito legal. Mas eu quero saber isso aí, a da praia. Eu tava pensando nisso, quero saber agora que ele virou dono da franquia, o que ele falava lá para os caras, se era. O que ele repensou sobre isso. Mas, ô, Jack, sabe o que eu gostei de ver? A cara do Nassim, enquanto o Henry falava, ele tá com cara de um cara orgulhoso de ver um cara que começou com ele, tá aí despontando e fazendo muita coisa. É isso, Nassim? E bem-vindo aqui ao nosso podcast. Queremos também escutar a tua história, cara. Da onde você teve essa ideia de ser dono de uma rede de revenda, de venda de tinta, decoração e tudo mais? Como começou isso tudo, Nassim? Bom, eu antes de contar a minha história, queria só botar esse gancho do Henry. É assim, era uma coisa impressionante, porque acho que o Henry tinha 24 ou 25 anos de idade, ele já ajudava a liderar a equipe, e, cara, a galera, todo mundo era, sei lá, ele era o mais jovem de todos, né? E aí os caras falam assim, cara, mas como esse cara? Eu falei, meu, esse garoto manda bem. Ouve o que ele fala que você vai acertar a mão. E aí, claro, a gente conseguiu fazer uma evolução, a gente fez a primeira feira da BF, somos a primeira franquia de loja de tinta. Realmente a gente aprendeu, né, Henry? Tropeçando, batendo e virando, mas sempre foi uma característica muito forte da gente ali, de fazer acontecer. E aí depois a gente foi andando. Para falar da minha formação, já que o Henry falou, eu não tenho uma formação sólida como ele. Na verdade, eu fui fazer FAAP e não completei o curso. Meu pai faleceu nessa época, foi bem traumatizante para mim, a gente acabou não fazendo. Eu, por coincidência, também tive essa questão de ser um mentor de educação não formal, é a mesma coisa, cheguei a ser o líder do grupo todo, e isso foi realmente muito impactante, que era realmente você lidar com jovens. Então, eu sempre gostei dessa dinâmica de você ter na empresa, desde o cara jovenzinho que acabou de sair da faculdade ou que está estudando ainda, até gente mais sênior. Para falar um pouco aí do Jax, que estava junto com a gente, o Jax é o meu mentor. Na verdade, ele dá um direcionamento para a gente desde 2018, 19, eu não lembro muito bem. Aí, depois de todo o trabalho que ele foi fazendo junto com a gente, Benor, chegou uma hora e falou assim, cara, vem para dentro, vem fazer com a gente aí também o que você está pregando e tal. E realmente é muito difícil quando a gente tem o ideal e a gente vê os problemas na prática do dia a dia. Foi a mesma coisa que o Henry sentiu, eu senti a mesma coisa. Beno, eu comecei a loja de tinta, eu conto a história um pouquinho lá, de que eu queria casar, de que eu queria comprar moto. Um detalhe interessante aí que você comentou é que meu primeiro emprego foi com o pai do Henrique, meu primo. E aí, no final, assim, a primeira experiência profissional do Henrique, assim, como não estagiário, mas já como profissional mesmo, ele veio, a primeira montagem foi junto comigo também. E isso não foi combinado, olha, foram coisas da vida, né? Quando a gente entrelaça os caminhos. E quando o Henry falava, assim, eu fico orgulhoso, porque realmente assim, a gente se matava, eu e o Henry, né, de como trabalhar, né, ele tinha toda essa questão formal que ele entendia da parte de siglas, de como trabalhar, como fazer, e eu era aquele cara balcão, né? Aquele cara tradicional de vender, e sabe, moça bonita não paga, mas também não leva você aí, cara, vem comprar comigo que eu vou te dar um desconto. Sabe, eu era aquela pegada rápida, e o Henry, cara, vamos formatar, vamos fazer, vamos organizar, sabe? Assim, vamos colocar as coisas numa perspectiva assim da gente alinhar processos, né? E a galera do varejo, assim, eu comecei no varejo, eu acho que em 89, uma coisa assim, 90. Cara, o Henry talvez não era nem nascido nessa época. E o varejo mudou muito rápido. E aí, onde que começa a história que é bacana para mim, que você me perguntou? Eu tinha loja de tinta, a primeira loja a gente começou em 91. A gente vai fazer 35 anos agora. E a gente está agora com 50 lojas em 10 estados do Brasil. Chegamos a ter mais lojas, né, durante a pandemia. Depois a gente foi fazendo alguns ajustes. Mas a ideia toda de montar a franquia foi que eu estava caminhando com a Fabiana e aí, puxa, cheguei lá e vi placa assim, precisa-se vendedor, precisa-se operador de caixa, coordenador de estoque, né? E tudo era de 25 a 35 anos. E eu falei, pô, eu estou com 50 anos, estava com 49 para 50. Estou no auge da minha vida, meus filhos já estão saindo de casa, está todo mundo formado, eu tenho saúde, eu passei por tanta coisa, eu tenho um conhecimento, uma bagagem tão grande que eu podia ser o dono do supermercado, ou montar uma concorrência com o cara, na frente do cara, e quebrar o cara, porque eu conseguia ver os erros do outro. É muito mais fácil do outro do que do nosso próprio, né? E aí eu pensei, quantas pessoas que nem eu
tinha essa questão do etarismo, né? O cara trabalhou na empresa 20, 30 anos, chegou um momento, eles pagavam para o cara, sei lá, 20 pau, pegavam o braço direito, o cara ganhava 6 mil, 7 mil e vinha com aquela puta vontade, aquela garra e mandava o cara embora. Aí o cara se olhava assim, puta, o cara botando o pijama na melhor fase da vida do cara. Aí eu falei, por que não ensinar para os caras o que a gente sabe fazer? Afinal, eu tinha uma característica importante que era saber ganhar dinheiro no varejo. Saber ganhar dinheiro num negócio que era simples, né? Não era complexo, a gente não tinha engenharia, a gente não tinha grandes tecnologias para poder falar, né? Era basicamente moving box. Você compra caixa e vende caixa. Você compra lata de tinta e vende lata de tinta. É muito mais complexo do que isso, o Henry. Eu vejo até o olhar dele falando assim, mas aqui, o coração do negócio era esse mesmo. E aí eu falei, cara, eu sei ganhar dinheiro, por que não ensinar as pessoas a ganhar dinheiro também e dar uma oportunidade para toda essa galera? E a gente estava no começo, né, desse movimento, quando a gente começou a falar isso em 2017, com o meu ex-sócio lá, o Alon Dayan, que era o dono da Lynx, que foi o maior incentivador, que falou, olha, você tem um negócio bacana, altamente escalável, por que você não faz isso? Eu falei, cara, mas eu não entendo nada de franquia. Falei, cara, vamos fazer. Aí ele ficou comigo 1 ano e meio, mais ou menos, me ajudando a colocar. Quando a gente fez a primeira feira de franquia, ele acabou não estando, porque ele foi fazer o IPO da empresa dele lá no Dow Jones, só para você ver o paralelo que tinha. Aí resolvemos começar a montar a franquia, e vou te falar, foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande. A gente teve grandes altos, grandes baixos. Durante a pandemia, eu lembro que eu e o Henry, a gente praticamente a gente inaugurava uma loja por semana, né? Tirando Natal, os feriados, dezembro, que era meio assim, a gente chegou a fazer, acho que inaugurar umas 30 e poucas lojas num único ano. E essa expansão super acelerada trouxe problemas, né? Trouxe uma falta de estrutura, que a gente tinha um plano de vender 10, né? Achando que do plano de 10 a gente atingiu 8, bateu mais de 30, e não dava tempo de você trazer as pessoas. Era na época de pandemia, todo mundo com medo, todo mundo, né? Tava morrendo gente, né? E a gente lidar com as pessoas é a parte mais importante de uma franquia. Mas, graças a Deus, a gente performou, a gente tinha o modelo certo, na hora certa, para o público certo. Então, a grana dava para um cara que saísse do negócio dele, tinha um carrinho, alguma coisa, e a gente estava com o apoio dos fornecedores, porque estava todo mundo fechando loja. Eu lembro, não sei se o Henry vai lembrar, quando começou a fechar tudo, a gente chegou e falou assim, cara, como nós vamos fazer? Nós vamos diminuir o salário dos caras, vamos fechar a loja e tal. Aí o Henry me falou isso, eu lembro até hoje, não sei se você vai lembrar. Cara, é nesse momento que eu triplicaria o investimento. É a hora que a gente tem que aproveitar, que está todo mundo indo para trás, a gente fazer o caminho inverso. Eu falei, mas você tem certeza, você está comigo? O Henry falou, cara, vamos embora. Você lembra disso, Henry, dessa conversa? A gente estava lá? Lembro sim. Era um momento, era um momento. E aí que a gente percebeu que o nosso produto era um bem essencial. A gente já sabia que era um bem essencial, mas na pandemia o Brasil inteiro entendeu que tinta era um bem essencial, né? Mas essa virada de chave, assim, eu estava como todos os lojistas de tinta, falando, vamos reduzir custo, vamos cortar propaganda, vamos fechar a loja que não está indo tão bem. Mas o Henrique falou, cara, é a hora que a gente vai ter os melhores pontos. Imóvel vazio, fechado na pandemia, a gente negociava por 50% do valor. E alguns concorrentes nossos mandavam embora um monte de cara bom. Por que eles faziam? Eles mandavam embora do cara do salário mais alto, que era o cara que tocava o negócio, e ficavam com os caras júniores. Então a gente conseguiu pegar uma galera muito boa de marketing, conseguimos pegar alguns pontos muito bacanas, e como estava todo mundo com medo, então até o Alberto Benavides, que era o presidente da América do Sul da Sherwin, que é o nosso principal parceiro, mandou uma mensagem muito bonita para a gente, falando assim, cara, como você consegue capitalizar um momento de desafio tão grande das pessoas, as pessoas estão estando tão para baixo, e você motivar essa galera. E a realidade é que assim, foi um dos momentos de maior sucesso que a gente tem. A gente era a bola da vez, aí eu fui vice-presidente da Artesp, da Associação dos Reveladores de Tinta de São Paulo, que depois virou, eu fui vice-presidente da Brart. Eu só não dei continuidade, porque chegou uma hora que até o Henrique chegou para mim e falou assim, cara, assim, você está dando o que você tem para vender. Foi essa frase. Eu falei, cara, então realmente vamos focar em trabalhar com os franqueados. E aí a expansão foi lá, história a gente tem horas aí para contar, né? E a gente passou por poucas e boas aí, mas eu acho que foi muito bacana. E o Jacques está com a gente junto, mesmo, porque ele foi um fator determinante, porque ele tinha essa experiência muito grande de franquia.
Não sei se você sabe, ele foi um dos maiores vendedores de unidades de franquia. Pegou a empresa do pai, acho que com 200 unidades, entregou com 1.200. Eu não sei se o número é exatamente esse, mas assim, era um fenômeno. E aí eu falei, cara, estou totalmente perdido. Aí ele falou, deixa, calma, vamos por vez, vamos analisar, vamos montar o plano, vamos organizar as pessoas, vamos montar os processos. Eu falei, cara, processo, loja de tinta é você comprar tinta e vender tinta. Ele falou, calma, que franquia não é assim. Porque eu achava, né, que, puxa, eu sei comprar e vender, eu sei tudo, está na minha cabeça aqui. Aí foi a hora de a gente colocar no papel, colocar os problemas, conseguir enxergar onde a gente deu certo, porque uma coisa, ela tem loja própria, né? Eu montava uma loja em 10 dias, mas um cara que é de fora, que nunca trabalhou no varejo, vai conseguir montar em 7 dias? A gente descobriu que montando a primeira loja que a gente fez, que eu não entrei na loja, a loja era minha, tá? Eu fui lá, olhei o ponto, achei bacana, falei, olha, o aluguel é tanto, toca. E vou entrar eu fui só na inauguração da loja. Cara, Bino, se você tivesse noção do que deu errado, tudo que você puder falar que podia dar errado, mais um pouco. Assim, o logo estava torto, as cores não batiam, a máquina tinha chegado, mas não tinha ligado, porque o cara não fez a potência da energia. Cara, assim, o furo da prateleira, sabe? Coisa assim que você não tem noção do que podia dar errado, tudo deu errado. Mas foi aí que eu falei, cara, aí dá um valor, tá vendo como as pessoas não sabem fazer um negócio que é tão simples assim? Que a gente acha que é tão fácil, põe prateleira lá, compra tinta, a fábrica vai me ajudar, eu vou contratar o vendedor do concorrente. Cara, não é isso. E aí a gente fez a segunda, essa loja levou 70 dias e deu quase tudo errado. Quando a gente fez a quarta loja minha, como modelo franqueado, que é aí que a gente começou com o primeiro franqueado. Ficamos com ele, que também era um parente nosso, ele ficou 1 ano e meio a gente trabalhando só com ele, para a gente esgotar todos os problemas. Porque eu aprendi com o Jax, ele fala isso, cara, uma franquia é um modelo testado e aprovado. Cadê o teste? Cadê? Funcionou mesmo? Se aprovou? Você sabe o que vai acontecer? É óbvio que a gente retesta novamente todo dia, toda vez a gente acaba tendo desafios novos, impostos novos, parte política, guerra de fora, né? A gente está com um mundo de pandemia. Olha quanta coisa aconteceu nessa última década que não aconteceu durante 300 anos. As mudanças em 300 anos, tudo bem, foram mudanças muito importantes, mas a gente está agora com o IA, né, o desafio de a gente colocar no nosso negócio o IA também, e essa é uma coisa que o Jax o tempo todo, cara, vamos IA, nascem, aprende, estuda. Falei, cara, estou com 57 anos de idade. Falei, cara, não tem idade, estudar o tempo todo. Nascem, mas eu quero que você conte rapidamente uma parte da história que é muito legal, quando você trouxe a sua esposa para o negócio. Ela tinha o emprego dos sonhos. Ela estava bem empregada. E como que você conseguiu e percebeu a importância? Porque eu sei que até hoje ela está ao seu lado, né, no dia a dia, na batalha. Ela fala que eu fico batendo papo e ela está trabalhando aqui do lado, né, Jax? Conta um pouquinho rapidamente para nós a importância da família, né, para o sucesso de um negócio como esse. E complementa. Não, ia falar para complementar, porque eu já trabalhei há muitos anos atrás com a minha esposa e agora a gente está trabalhando junto. Como é trabalhar com a esposa? Como foi trabalhar, né, com a esposa? Porque agora vocês já estão, pelo jeito, há uns bons anos aí, já está tudo ok. Bom, vamos lá. É realmente uma parceria com a família super importante. Na verdade, não é o franqueado que compra a franquia, quem compra é a família inteira. São muitos trabalhos, são às vezes 14 horas por dia, fim de semana, você acorda, você dorme falando do negócio. E quem não faz isso não vai ter sucesso, tá? É muito mais trabalho que as pessoas imaginam. E uma das coisas que a gente fala é, cara, você está disposto a trabalhar, você não está comprando uma aposentadoria. Aí que você vai começar a trabalhar de verdade. Mas no começo, assim, a Fabiana ela estava estudando na PUC, ela fazia economia, que era a faculdade principal de economia depois da USP, e ela foi trabalhar no Banco de Boston. Só que aí eu queria casar, né? Meu sogro chegou para mim e falou, menino, vai casar ou vai enrolar? Tal. Ele era da Romênia, aqueles caras mais tradicionais, né, da Europa Oriental. Ele passou pelo Holocausto, passou por guerra, Segunda Guerra Mundial. E aí eu falei, não, eu quero casar com a sua filha, mas eu tenho estamparia e não tá para ganhar dinheiro com isso, o suficiente para manter o padrão que sua filha tá querendo. Aí ele falou, vem conhecer o meu negócio.
Cara, eu me apaixonei na hora. Assim, eu fui na loja dele, tinha fila de cara comprando tinta. Era uma doideira, era uma coisa muito louca. E a hora que ele mostrava os números, eu falei, meu, isso aqui é muito bom. E aí eu tive uma loja de ferragens na frente da loja dele, que ele me falou, olha, vem trabalhar, e resolvemos no final montar uma loja de tinta. Só que o importante é que eu não tinha condições de tomar conta sozinho. E a Fabiana entrou junto comigo, ela acreditou no sonho, abriu mão, né, de uma carreira que ela tinha sonhado a vida inteira, economista. Ela ainda estava na faculdade se formando, ela estava no último ano e meio. 2 anos ela estava ainda para acabar a faculdade, entrou para trabalhar comigo. E, na verdade, foi assim, a gente começou o projeto de montar a loja, e a gente inaugurou a loja naquela semana eu pedi ela em casamento. Falei, bom, agora eu já tenho um negócio e eu consigo ir para frente. E junto a gente foi trabalhando. Até o Jacques me conta sempre que um dos maiores motivos de fechar franquias é quando o relacionamento para, né? Quando acaba, quando as pessoas se separam, é um dos motivos maiores, porque o foco fica totalmente na família, nas discussões, nos problemas. Mesmo quem acaba, né, com acordos, afeta financeiramente, afeta mentalmente, afeta o foco, e é uma das principais coisas que podem acontecer para uma franquia não dar certo. Porque, sabe que a gente sempre fala, né, Beno, Jacques, Henry, o modelo é igual para todo mundo, a lata de tinta é a mesma, as cores da empresa, a marca tal, a diferença realmente é o franqueado, é o cara que está atrás ali do computador. E foi uma trajetória muito interessante, porque quando eu montei a primeira loja, meu objetivo era ter uma lojinha minha, ter o meu negócio próprio, não ser empregado, ser empreendedor. Essa palavra nem se usava naquela época, né? Era ser empresário. Hoje em dia, empresário é um nome até meio feio, né? Todo mundo quer. A gente fala, a gente é empreendedor. Eu não conheço ninguém que fala assim, não, eu sou empresário, né? Acaba até ficando meio queimado ali. Mas eu queria ter uma lojinha, viajar uma vez por ano, né? Ter minha casinha, minhas coisas e tal. Eu nunca imaginei ter 50 lojas. Nosso projeto é para a gente ter 150 lojas nos próximos anos, e está bem estruturado para a gente fazer isso. Então, assim, a gente resolveu ter um sonho, a gente foi atrás dele, e estamos aí, ela continua comigo, o cara está na sala do lado ali, trabalhando, discutindo com o banco, com pagamento, com problema, né? Ela é muito mais dura, muito mais focada em número, por formação dela de economista, e a minha é de varejo, aquele somebody love, comércio, negócios. Eu vivo isso, eu detesto ficar no escritório, eu gosto de chão, falar com as pessoas, tal. E isso é um dos traços mais importantes que eu acho em negócios, né? Porque quem não entende de pessoas não entende de negócios, porque negócios são pessoas, né? Você pode fazer um site bacana que vende eletrônico, vende, mas no final, na última linha, tem pessoas. A gente tem agora a IA que vai ajudar a gente muito, está mudando, é disruptível, mas a IA tem pessoas para poder fazer isso funcionar. A gente fez uma vez um testezinho ali e todas as campanhas de marketing saíram praticamente iguais. A gente queria fazer um banner de propaganda de tinta. Pegamos 5 IAs diferentes e saia tudo a mesma coisa. Aí a gente vê que tem a genialidade do ser humano, né? Esses caras geniais aí que fazem diferença. Que legal, que história, Nassim, que legal. Falando em pessoas, né, Beno? Falando em pessoas, falando em felicidade para aumentar a produtividade e resultados, porque é impressionante, Beno. Quando você lidera da forma correta, cria uma cultura no seu negócio, e rede de franquias é cultura, né? A felicidade está envolvida. Só que não é a felicidade que todo mundo fala. Porque ser feliz ou estar feliz vai de cada um. Mas eu quero agora que o Henry explique para nós o que é a felicidade no mundo corporativo e como aumentar a produtividade e os resultados do negócio. Henry, a bola está com você. Legal, Jacques. Eu acho que esse é um constante desafio. Eu estudo felicidade eu fiz no meu TCC, né, em 2017, e aí em 2024 eu fui convidado pela SPM para dar uma aula sobre o meu TCC, que era sobre esse índice de felicidade, e desde então eu venho estudando a felicidade corporativa, psicologia positiva, que também envolve muito isso, e como aplicar isso nas empresas, né? E realmente o que o Jacques falou, a cultura da empresa está diretamente ligada
com a felicidade, que está diretamente ligado com o resultado, né? Então, primeiro, eu sou aquela pessoa que, apesar de estudar bastante, eu percebo que eu vou atualizando o que eu acredito que é felicidade, porque realmente eu acho que assim, quando a gente fala de felicidade, é o que o Jacques falou, é subjetivo, é momentâneo, pode ser passageiro, para mim é uma coisa, para outra pessoa é outra. Então, sim, assumindo que existe toda essa multidimensão do mundo da felicidade, já existem sim muitos estudos científicos que trazem a felicidade dentro do mercado corporativo e como isso aumenta engajamento, pertencimento e, consequentemente, o resultado, né? Então, eu gosto de falar, independente para as empresas, eu já tenho o que é felicidade, uma descrição de felicidade, independente de empresas, mas para as pessoas. Para mim, felicidade é paz de espírito. O que é paz de espírito? É quando a gente entende, quando a gente percebe, quando a gente tem a percepção cognitiva que a vida é boa e que a vida vale a pena ser vivida. Mesmo com os desafios, com os obstáculos, com os problemas, é a gente entender que a vida é boa. Porque é isso, para quem vai ser pai, você vai falar para o seu filho que a vida é boa ou que a vida é ruim? Você tem duas opções. Você vai falar que a vida é boa, vai ter problema, vai ter desafio, mas a gente vai superar. Então, eu acho que essa definição já ajuda a categorizar o que é, porque às vezes muita gente confunde felicidade com alegria, que é uma coisa passageira. Então, é importante esclarecer que a empresa, a franqueadora, a franquia, pode fazer um monte de coisa para a felicidade. Se a pessoa não entende que a vida é boa, que a vida é feita para ser vivida e ter essa paz de espírito, fica complicado. Então, acho que essa é uma primeira premissa. A partir dessa premissa, aí a gente já tem muitos estudos para aumentar a felicidade com qual objetivo? Aumentar o resultado. Como eu vou diminuir meu turnover, né? Porque eu vou ter gente mais engajada, eu vou diminuir as faltas, né? Porque quando a pessoa se sente parte do processo, se sente parte da empresa, ela quer vivenciar, ela quer estar dentro desse processo. E eu acredito muito que nas empresas o que mais falta que eu acho que é um estágio inicial. A gente pode pensar em pacote de benefícios, em pertencimento. No meu capítulo eu dou alguns exemplos em relação a isso, mas eu acho que uma coisa que falta em grande maioria das empresas é o funcionário se sentir importante, o funcionário se sentir valorizado. E é o funcionário se sentir e, ao mesmo tempo, a empresa valorizar, a empresa dar a importância para o funcionário. Então, a gente vê nos dias de hoje, com redes sociais, com uma nova geração movida a outras coisas que não é trabalhar, só trabalhar, a gente entende que a pessoa se sentir parte é essencial para ela gerar resultado. Ela só vai gerar resultado se ela achar que o resultado faz sentido para ela. E sentido é realmente a pessoa se sentir valorizada e importante dentro daquele estágio. Então, eu acredito muito que o desafio das empresas para engajar, para trazer um resultado sustentável, porque é isso, quando a gente fala de felicidade, vamos dizer, tem a meta, todo mundo tem meta para bater em loja, e a gente tem que trabalhar pela meta. Isso faz parte de qualquer negócio. O desafio quando não bate a meta, a gente vai só cobrar, a gente vai só falar dos problemas, ou a gente vai reforçar o que foi bem feito, a gente vai trazer um ponto de atenção, olha, isso aqui poderia ser melhor, mas estamos no caminho. E porque a gente vive num tempo onde as coisas não são ação-reação, não é tudo muito claro. Então, eu preciso entender que o ciclo da vida, a gente vive num ciclo. E quando a gente fala da loja, a loja também tem o ciclo, não só a sazonalidade da chuva, do final do ano, da Copa do Mundo, da eleição, mas a sazonalidade natural da vida, dos negócios. Então, a partir dessa sazonalidade, onde sim, a gente vive num ciclo, essa ilusão de que é possível viver em alta performance, ou seja, o que é viver em alta performance, né? Que o mercado financeiro fala muito, o mercado de advocacia fala, dormir pouco, trabalhar muito,
e bater resultado todo dia. Isso é uma ilusão que está caindo. As pessoas já sabem que ninguém vive em alta performance todo dia. Se a gente tem, beleza, então agora a gente tem um momento de planejamento. Então a gente vai ter 1-2 meses para se dedicar ao máximo. E se tiver que virar noite, vamos virar noite. Mas a gente sabe que depois de virar noite, naturalmente eu preciso de um espaço, eu preciso de um tempo para poder absorver, porque o ser humano vive em ciclos. E o nosso desafio, quando a gente fala de felicidade corporativa, é que esses ciclos sejam crescentes, que a gente possa ter essas variações sempre voltando para o resultado sustentável. O resultado não vai ser no mês, no dia que você vai perceber. E esse é o desafio no varejo. Aí falando do meu negócio e do negócio de franquias, no varejo é um grande desafio você planejar e no dia a dia as coisas não acontecem como você planeja. Então você tem que estar fiel ao que você acredita, e é o que eu venho trabalhando na minha loja nos últimos 2 anos, de além de planejar, executar, cobrar, acompanhar, treinar, tudo que a gente tem que fazer no dia a dia, eu preciso estar otimista de que eu estou no caminho certo, e eu preciso envolver a minha equipe, engajar a minha equipe, mesmo que cada um tem seus problemas, eu tenho que dar a minha forma para envolver a minha equipe. Seja em pequenas confraternizações, seja com pacote de benefícios, seja com não só reuniões de feedbacks, que são essenciais, mas de conversa genuína, onde você entende a realidade da outra pessoa. Então, são algumas formas e algumas ferramentas que a gente pode ter para realmente ter uma felicidade sustentável no trabalho. Que legal, Henrique, que legal. Hein, Beno? O que você achou aí, ó? Sensacional. A gente vive um momento, Henrique, você falou do negócio de alta performance, tudo virou alta performance, né? Então, a galera que agora está correndo é o pace, a galera que está estudando toma lá uns remedinhos para... Né, e não é mais café com Coca-Cola, é remedinho, vivância aí da vida. Eu vejo, meu filho está na faculdade, tem uma galera que toma alta performance, bombando, mídias sociais mostrando vida que não existe. Então, falar de felicidade, tocar nesses temas sensíveis que você está falando, de olha, você não vai estar motivado todo dia, mas você tem que estar engajado. Né? Muito mais importante é o engajamento do que motivação. Mas, assim, você levantou a mão aí, fala, o que você... Não, é que cara, assim, eu tenho um gancho junto importante. Bom, é que os empresários que estão assistindo a gente, empreendedores, está entrando a NR1. E a NR1, ela é muito ampla, né? E a gente fala assim, cara, tudo bem, quando você vai falar de uma GC Level, uma multinacional, os caras vão ter uma diretoria de felicidade. Como faz o cara que faz a equipe pequena de loja, né? Que, tipo o Henry, ele tem X funcionários. Como você fazer isso sem ter recurso? Né? Como você fazer isso sem você ter... Cara, assim, o tempo é muito pequeno, o cara abre a loja, ele bate o caixa, ele faz a venda, ele tem que entregar, ele tem que dar retorno, colocar no sistema, tem que receber mercadoria, tem tanta coisa ao mesmo tempo, né? Como você conseguir colocar isso junto, sabe? Desculpa se eu estou entrando na frente, Henry, mas é que, assim, o que você vai falar vai servir para mim também. Como que a gente consegue fazer para colocar no microcosmo? Porque quando a gente ouve bastante isso, em geral, é a cara de assim, uma chili beans. Tudo bem, não é que é fácil fazer, mas você tem um contexto diferente. E a NR1 entrou aí, e a gente vai acabar tendo responsabilidade, o governo está transportando responsabilidade para quem é dono de negócio. Então, assim, as doenças de comportamentais, doenças da cabeça, a gente tem os problemas pessoais. Então o cara hoje se separa da mulher, briga, tem problema, ele tem um problema, a empresa tem que acolher, ajudar, entender, às vezes dar espaço para o cara, mas não pode virar o meu problema, né? Como é que eu vou lidar, eu sendo responsável pelos problemas de todo mundo? Então isso é muito importante. Acho que essa parte de legislação está muito obscuro ainda, né? Vai ter muita legislação, vai ter muita judicialização sobre esse assunto. Vai ter, infelizmente, muita gente que vai se aproveitar disso. Isso, infelizmente, é um traço do brasileiro que pega qualquer ganchinho para ter alguma vantagem. E aí eu queria aproveitar agora, né, fazer um convite para o Henry.
surpresa, o pessoal não estava combinado, para a gente fazer um evento aí online. E eu não quero trazer só os franqueados, eu quero trazer as equipes deles, eu quero trazer as famílias deles, de toda essa galera dos franqueados, para a gente fazer um evento online, para você falar um pouco mais para eles, porque justamente a gente falou, família é importante, tá junto, felicidade, a gente essa parte de legislação agora da NR1, e a gente falou de resultado. Então, Henrique, se você puder disponibilizar na agenda sua ali um tempinho para a gente divulgar um pouquinho para a nossa galera, e não só para os franqueados, mas para a família Pintamundi em geral. E aí, cara, Beno, Jaques, fazer introdução, fazer isso, acho que vai ser uma coisa bem relevante que vai ajudar a galera aí. E fomos fazendo um convite para quem estiver assistindo aí o podcast, né, Beno e Jaques, a gente vai abrir aí depois para eles, assim que a gente tiver alguma coisa, a gente coloca no link para as pessoas que se cadastrarem, que estiverem inscritas no podcast, para que a gente possa trazer um pouquinho, né? Trazer um pouquinho de felicidade para a galera. No final das contas, é tudo baseado nisso, né? Todo o foco nosso, a gente quer ser feliz. Que legal, Vocês trabalham com felicidade. A tinta, as cores, né? Pintar o mundo, deixar a tua casa bonita. Puta, tem, né? O Henry já deve ter ouvido aquele estudo lá que num bairro lá um pouco mais bagunçado, uma casa pintou a fachada, deixou tudo bonito, daí o outro viu, pintou também, quando viu, espalhou aquilo pela rua inteira e, puta, só de ver aquilo lá, tudo cuidadinho, já muda o humor, né, das pessoas. Então, tem a ver, eu acho que até com o produto que vocês vendem, tudo a ver. Beno, contagia, essa né? É a teoria do cunhado, né? A teoria do cunhado. O cunhado pintou a casa da escola bacana e ele quer fazer igual ou melhor, né? Você vê, tem até uma propaganda dessas antigamente de carros, não sei se você lembra, o cara entrou com um carro bacana, aí depois de 2 meses todo mundo com o mesmo carro da mesma cor nas garagens ali. Muito legal, muito legal. E aproveitando o gancho do Nassim, o Henry, ele leva esse conteúdo para dentro das empresas, né? Então, se alguém tiver interesse, pode procurá-lo aí nas redes sociais, não só para a rede Pintamundi, mas para qualquer outra rede, qualquer outro negócio também. É professor universitário, né? Tem grande experiência. Aliás, nós estamos aqui hoje 4 palestrantes profissionais, né? Todos nós somos. E, Beno, eu gostaria só de lembrar que, se você gosta desses episódios especiais, o link para adquirir o livro estará aqui embaixo, né? Direto da Amazon. E o capítulo do Nassim é página 63 e do Henry, página 43. Então já anota aí, porque quando o seu livro chegar no seu endereço, você já página 43 e página 63, não é isso, Beno? Exatamente, ó, e além de, você falou de palestrantes, tem a colônia judaica aqui, tá em peso hoje aqui no programa também. Eu lembrei disso, né? Já tive, ó, e outra coisa que eu lembrei, assim, já tive a honra de uma vez ter feito um podcast com o teu filho, isso foi em 2022, agora estou falando com o pai, então, pô, foi um prazer, foi um podcast aí sensacional, e Nassim, quando você falou, quando você contou lá toda a tua história, você passou por coisas que foram muito interessantes. Você falou de círculo de amizade, então você vê, o Henry veio disso, né, de um círculo de família, de amizade. O teu amigo que te fez alavancar teu negócio, porque senão talvez hoje você está com 2, 3 lojas de tintas, ao invés de estar aí com uma rede. Você falou de varejo, né, que para você é põe lata e tira lata, no final é isso. Só que no meio disso tem um caldeirão todo aí para fazer a mágica acontecer, mas a tua cabeça, a tua simplicidade é importante. Falou de franchising, dos altos e baixos, e é isso, né? E o Henry aí fecha com chave de ouro que ele falou, que a vida é exatamente isso. Não vai estar tudo bem toda hora, mas, né, Henry, tendo a atitude, o engajamento, buscando a felicidade, eu acho que a gente consegue tirar o melhor da vida. Eu fiz um podcast com meu pai. Meu pai fez 90 anos, Jax, e no dia do aniversário dele eu fiz um podcast, e Henry, meu pai, ele sempre fala, a vida só é bela quando bem vivida, né? Então ele trouxe para dentro da nossa casa justamente o que você falou, olha, a vida é boa, não quer dizer que ela é fácil, mas ela é boa, então segue, tem uma vida bem vivida que você vai ter uma vida bela. Então encerro aqui, né, o Conexão Benão com podcast Franquias, vamos todo mundo
Né, Jax, deixa o Henry falar, dá um tchau, Nassim, e você finaliza aí. Legal. Obrigado. Não vou me alongar muito, mas como falamos bastante aí de felicidade, eu quero deixar só dois últimos pontos aí para a gente finalizar. Eu acho que o primeiro é quando a gente fala de ciência da felicidade, né? Tem muitos estudos que falam já disso, e quando a gente fala de empresários que estão no varejo, que a gente sabe que bastante gente de franquia é do varejo, o grande desafio, que eu também falo no meu capítulo do livro, é como ter uma boa gestão de tempo, né? Porque eu posso... Tudo isso que a gente falou que na teoria é lindo, na prática a gente fica apagando incêndio. Essa é a nossa realidade no varejo. E aí o desafio é como eu faço uma boa alocação de tempo, importância e urgência para eu ter mais tempo onde eu posso trabalhar o que é importante e não urgente. Então, no meu livro eu faço uma matriz, eu trago exemplos de uma forma bem clara no meu capítulo, e aí fica também o convite para todo mundo. E o último ponto para finalizar, que acho que é esse gancho que o Ben falou, que é sobre relacionamentos, né? E o estudo mais antigo de felicidade, que é publicado por Harvard há mais de 80 anos, já tem 5 diretores nesse estudo, foi um estudo pós-Primeira Guerra, tem uma conclusão, e tem um TED Talk que fala em 20 minutos a conclusão de um estudo de 80 anos. Fala, o que é importante para a felicidade, para a longevidade das pessoas são bons relacionamentos. Bons relacionamentos, e não é quantidade, tá? São relacionamentos fortes, estruturados, com família, com amigos, na sua rede de relacionamento, na sua comunidade, no seu trabalho. Então, eu acho que esse é o grande desafio e o grande estudo de felicidade fala disso, que bons relacionamentos trazem uma vida mais feliz e mais longa, com mais saúde. Então, eu acho que fica esse o convite aí para todo mundo também. Obrigado. Valeu. Falando assim. Bom, você falou, né, do Henry, falou de você, falou dos relacionamentos, mas você esqueceu de falar do Jax. Não sei se você sabia, o Jax, na verdade, ele é primo do meu genro, mas quem trouxe ele para Pintamundi foi um grande amigo nosso em comum, o Michel Archebonin, que trabalha na área de franquia também, né, que vem assessoria de imprensa, faz um trabalho bacana. Mas o que eu queria dizer assim é que foi um prazer estar com vocês. Foi muito, muito legal, foi um momento muito gostoso. Espero que vocês me convidem para voltar depois de algum outro momento, para a gente falar de outros assuntos também. O nosso sonho aqui na Pintamundi é a gente ter os Pinta Lovers, que a gente pode dizer que tem muitos já e isso está se multiplicando, né? Tomara que isso seja um vírus bacana que se multiplique cada vez mais. E queria aproveitar para convidar, né, quem estiver assistindo também, a gente tem um podcast muito bacana, se chama Varejo de Verdade. Quem quiser olhar, se chama Varejo de Verdade, ou colocar o meu nome na Sincatre, vai chegar lá. A gente fala muito de negócios, de varejo, de empreendedorismo, e acho que pode ser uma coisa que pode contribuir bastante. E desde já, Jax e Beno, vocês estão convidados aí para vir, o Henry também. A gente pode fazer momentos diferentes aí para a gente conseguir aprofundar um pouquinho mais a história de cada um. Quem não assistiu, olha, até anteriormente, a história do Beno e do Jax é um negócio impressionante. Eu vou te falar, cabem vários capítulos aí para dizer. Muito obrigado aí para quem assistiu a gente, que chegou até o final. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. Show de bola, Nassim, show de bola, Henry. Muito obrigado pela participação de vocês para mais um episódio, edição especial, com o apoio da DMC. Beno, é uma alegria estar com você nesse trabalho aqui, não só no livro, mas com esses episódios especiais, trazendo um conteúdo diferenciado para o franchise brasileiro. A todos vocês que estão nos assistindo, nosso muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.